Bem-vindos a mais uma entrevista produzida pela Imunoliga. Para quem não sabe, a Imunoliga é uma liga acadêmica que tem como objetivo ampliar a gama de conhecimentos na área de imunologia médica e fomentar a divulgação científica para toda a comunidade. Esperamos contribuir com informações científicas de qualidade e esclarecer aspectos relevantes voltados para a imunologia humana na Covid-19. Hoje entrevistaremos a professora Cláudia Brodsky. Ela possui graduação em Biomedicina pela Unifesp, mestrado em Imunologia pela USP e doutorado em Imunologia pela USP. Ela foi professora titular na Universidade Federal da Bahia, onde se aposentou, e presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, no biênio de 2018 e 2019. Atualmente é pesquisadora titular no Instituto Gonzalo Moniz, da Fiocruz, Bahia. Tem experiência na área de imunologia, com ênfase em imunoparasitologia, atuando principalmente nos seguintes temas: imunologia inata e adaptativa, imunorregulação, leishmaniose e vetores. Boa tarde, professora Cláudia. É um prazer recebê-la. Boa tarde. Eu é que agradeço o convite. Acho a iniciativa de vocês muito, muito, muito legal, muito bacana, e espero que seja reproduzida em outras universidades e em outros cursos. Obrigado pelo convite. Obrigada. Você nos disse anteriormente que tem lido muito sobre vacinas e essas vacinas que têm sido desenvolvidas em todo o mundo pela pandemia da Covid, né? E vimos que o laboratório Moderna, nos Estados Unidos, ele teve permissão para fase 2 e 3 de testes de uma vacina de RNA, um tipo de vacina que nunca foi utilizado na história da humanidade. Isso. O que você teria a falar sobre a pressão social e as questões de segurança nesses projetos com novos princípios de atuação? Bom, eu acho que antes a gente tem que dar um pouco de conceito que você tem diferentes tipos de vacinas, né? E uma vacina, por exemplo, existem alguns gráficos, é porque a gente não pode dividir as imagens aqui, mas existem alguns gráficos que mostram que a fabricação de uma vacina, você conseguir chegar a uma vacina, normalmente demora muitos anos. Então, claro que com o avanço da tecnologia, esse tempo foi sendo cada vez menor. Mas se você tem vacinas, por exemplo, que demoraram 11 anos para serem idealizadas, fabricadas e colocadas no mercado, e como eu disse anteriormente, esse tempo foi diminuindo, de tal forma que eles agora avaliam que uma vacina para a Covid poderá ser colocada no mercado com 18 meses. Então, é um avanço extraordinário. Quando você pensa numa vacina, você tem várias questões que devem ser levadas em consideração. Você tem, primeiro, você tem que conhecer qual é a resposta protetora contra aquele determinado patógeno. E a gente falando um pouco de Covid-19, e a professora Ana, eu vi a entrevista dela e também do professor Rantilo, a gente sabe que ainda nós estamos engatinhando um pouco nessa parte. Apesar de que você ter uma infecção viral, classicamente, de todas as outras vacinas que nós temos e todos os outros exemplos, o ideal é você obter uma concentração apropriada e elevada de, por exemplo, anticorpos neutralizantes. Então, anticorpos que se liguem a proteínas do vírus e que impeçam a entrada desses patógenos, desses vírus, nas células que eles infectam. As coisas em relação ao Covid-19 não são tão claras, porque, ao mesmo tempo, nós sabemos que a imunopatologia causada por esse vírus está muito relacionada a uma tempestade de citocinas. Então, às vezes, para você obter determinados tipos de resposta, você também pode levar a esse tipo de inflamação. E é uma das grandes preocupações que a gente vê no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid. Então, o primeiro ponto, a gente tem que conhecer realmente qual seria a resposta protetora. Os estudos até agora indicam que a melhor resposta protetora contra esse vírus é realmente a indução dos anticorpos neutralizantes. Tanto é assim que a indução ou a elaboração de anticorpos monoclonais que consigam diminuir a entrada desse vírus na célula vai permitir uma proteção melhor. Né? Já está se falando, inclusive, em terapias, né? Já existem tentativas de terapias com soros de pessoas convalescentes, principalmente em pacientes mais graves, você introduzir esses soros que possuem uma quantidade razoável desses anticorpos e que, de alguma forma, inibiriam a replicação viral, levando a uma melhora do quadro. Quer dizer,
esse quadro grave também do Covid parece ser acarretado por vários tipos, por vários parâmetros, né, inerentes à resposta do hospedeiro. Então, você tem tanto a carga viral, quanto você tem essa resposta imunopatológica com a produção de altas citocinas. Então, tudo isso contribui e, na hora de você fazer a fabricação de uma vacina, isso tem que ser considerado, né? Então, voltando agora para a tua pergunta, o que nós sabemos é que nós temos diferentes tipos de vacinas atualmente que estão sendo desenvolvidas. Nós temos mais de 200 laboratórios tentando desenvolver vacinas e nós temos umas 8 vacinas que já estão entrando em ensaios clínicos. Então, entre elas, nós temos essa vacina que você citou, que é a vacina que é desenvolvida pela Moderna e que se trata de uma vacina de RNA. É uma tecnologia completamente nova, que nunca ela foi realizada anteriormente e que, claro, está causando uma certa estranheza. Mas, de qualquer forma, ela já entrou no clinical trial, no ensaio clínico, né? Então, como eu disse para vocês, nós temos diferentes tipos de estratégias vacinais. Então, nós temos, por exemplo, o vírus inativado, nós temos os vírus atenuados, nós temos as subunidades vacinais, que são proteínas que podem ser introduzidas juntamente com adjuvantes, que podem induzir uma resposta imunoprotetora. Nós temos vacinas com vetores virais. Então, por exemplo, uma que também já entrou em clinical trial, também já saiu, que saiu, acho que foi o último artigo que eu vi sobre isso, que saiu na Nature, se eu não me engano, foi na Nature, que foi exatamente sobre utilizando o adenovírus, né, juntamente com a proteína Spike, né, que é a proteína que é responsável pela ligação com aquele receptor que se encontra nas células, e esse receptor é altamente expresso em diferentes tipos celulares, que é o ACE2, e essa união, juntamente com a adesão e a participação da furina, né, que é aquela enzima do hospedeiro, permite a ativação e a entrada do vírus, onde ele vai despejar, digamos assim, entre aspas, o seu material genético, que é de RNA. Então, finalmente, nós temos também as vacinas de DNA e nós também temos as vacinas de RNA. Então, você tem, lógico, que a cada uma dessas vacinas você vai ter vantagens e desvantagens. Então, o caso da vacina de RNA é que ela é muito mais fácil de ser desenhada. E, fora isso, ela tem um certo grau de adaptação e ela também, pelo menos nos ensaios pré-clínicos que foram feitos com animais, né, porque você vai ter diferentes fases, você tem os ensaios pré-clínicos, onde você utiliza modelos animais, se observou que ela induz uma resposta imune bastante acentuada. Agora, você tem também outras desvantagens, no caso da RNA, que seria que ela é altamente instável sob condições fisiológicas. Então, isso também, eles colocaram essa molécula de RNA dentro de uma partícula, tipo um lipossomo, né? Uma camada lipídica que protegeria o RNA de tal forma que ele fosse liberado e, quando ele entrasse na célula, ele rapidamente reproduziria as proteínas dos vírus que permitiriam a produção de proteínas que acabariam induzindo uma resposta imune, né? Então, essa seria a ideia dessa vacina de RNA. Você vai ter, para a gente poder utilizar qualquer vacina, nós vamos ter que passar por diferentes fases, né, como qualquer ensaio clínico, como a fase 1, fase 2 e fase 3. Então, isso vai ter que ser testado. Então, na primeira fase do ensaio clínico, é justamente a segurança da vacina, onde você utiliza uma quantidade de pessoas menor, né? E aí você vai averiguar a segurança, observando todos os efeitos adversos, observando os problemas que podem vir a partir da administração dessa vacina. A vacina de DNA, ela nunca foi tentada em seres humanos. Normalmente ocorre, a gente utiliza vacina, eu já trabalhei com vacina para leishmaniose, utilizei muito vacina de DNA, mas em modelos animais. Então, são vacinas que em modelos animais você percebe que elas induzem uma proteção também. O grande problema dessas vacinas com ácidos nucleicos, a de RNA eu acho que tem um risco menor, mas a de DNA é a incorporação ao genoma e a ativação de determinados genes que a gente não conhece.
Então, essa é uma grande preocupação em termos dessas vacinas utilizando esses ácidos nucleicos. Mas a vacina de RNA, eu acho que ela teria um risco menor nesse sentido, porque você já teria o RNA formado, então as proteínas seriam produzidas a partir daí. A pressão que vocês colocaram, né, a pressão social que vocês colocaram nas perguntas, isso vai ocorrer sempre, né? Qualquer que seja a vacina, está ocorrendo muito, porque a gente nunca viveu uma situação como essa. Nós estamos dentro de casa há quase 3 meses, praticamente, né? 2 meses e quase 20 dias, alguma coisa assim. Então, existe assim, uma necessidade grande de você encontrar essa vacina e você ter esses resultados, porque vai ser a volta de alguma normalidade. Eu acho que nós ainda vamos passar um bom tempo para termos realmente uma vida normal, e eu acho que isso só vai acontecer quando a gente tiver uma vacina efetiva. Então, os estudos também têm mostrado que, por exemplo, as tentativas que foram realizadas logo no início da pandemia, como no Reino Unido e mesmo na Bélgica, se eu não me engano, e na Holanda, que era tal da imunidade de rebanho, né? Então, você deixa todo mundo, 60% das pessoas vão se imunizar, e aí você vai ter atingido essa imunidade de rebanho e nunca mais você vai ter o problema. E aí se viu que foi uma decisão muito errada, porque um dos grandes problemas da SARS-CoV-2 é o seu alto grau de transmissibilidade, de contágio, e também uma letalidade que varia de 0,2% a até 3% a 5%. Então, isso causa uma letalidade enorme, né? Porque se você vai contagiar, você vai transmitir essa doença para tantas pessoas, né? Se você imaginar isso em 10 milhões de pessoas, imagine uma letalidade de 1%, você vai ter 1 milhão de pessoas que podem, ou de 100 milhões de pessoas que sejam contaminadas, você vai ter 1 milhão de pessoas que podem morrer. Então, esse é o grande problema quando a gente pensa nessa imunidade de rebanho. E assim, então, a imunidade de rebanho, essa imunidade, só vai ser obtida quando você tiver uma vacina que você possa vacinar a maior parte ou quase que a população como um todo. Então, aí essa urgência da gente encontrar essa vacina, e a gente vai passar por muitas fases ainda, apesar que eu acho que essa tecnologia que vem sendo desenvolvida e também esses consórcios globais que têm sido feitos, essa procura incessante de várias, como eles dizem, várias plataformas, nós não vamos ter uma única vacina. Eu acho que nós vamos poder ter várias vacinas, diferentes vacinas, que de alguma forma contribuam para o encontro dessa resposta imune. Então, a gente vai passar por essa fase 1, que é a fase de segurança, depois a fase 2, que você tem que realmente ver qual é a resposta imune e a eficácia da vacina. E tudo isso é muito novo para nós, porque nós... há quantos meses começou essa pandemia, né? Vamos fazer 6 meses agora. A pandemia mesmo tem 3, 4 meses, mas o primeiro caso que foi detectado na China foi em dezembro de 2019. Então, nós nem temos chances de saber como foi a reinfecção. A gente ainda tem alguns lugares que apresentam, parece que uma segunda onda, que a gente não sabe se já é um estado de reinfecção ou se são pessoas, vamos dizer, que não foram contaminadas na primeira, tipos de vários milhares de pessoas contaminadas e que agora vem um resquício de pessoas remanescentes, né? Então, eu acho que é isso, mais ou menos, que eu tinha para falar. Deu para entender? Não deu para entender? Sim. Alguma dúvida? Cláudia, boa tarde. A gente sabe que um dos principais desafios para a produção de vacinas é justamente o fato delas terem que ser testadas em pessoas saudáveis, né? E conforme se vai avançando para fases posteriores dos testes, começam a aparecer mais efeitos colaterais nas pessoas. Você pode nos falar um pouquinho mais sobre essas fases do teste e também sobre o que os cientistas estão fazendo para acelerar o processo de desenvolvimento das vacinas? Nós temos diferentes tipos de testes, realmente diferentes fases, né, como eu já disse anteriormente, que levam ao desenvolvimento de uma vacina. Então, a gente sempre começa com testes pré-clínicos, que são testes em animais, modelos animais. Então, isso também tem sido também um problema, né? Porque nós não temos, o camundongo me parece não ser o que é o modelo animal que nós mais utilizamos
na nossa vida de laboratório, não é o modelo mais adequado e, enfim, algumas intervenções devem ser feitas tanto no vírus ou, às vezes, nos camundongos para você conseguir obter um quadro que mimetize o que acontece no humano. E você tem outros, né? Os ferrets também parece que têm sido usados como modelos animais. Então, essa seria a parte para você ver qual tipo de resposta está sendo induzida com os diferentes tipos de proteínas. Depois você tem essa fase, né, que é uma segunda etapa, que você vai fazer testes in vitro e in vivo, né? Depois você vai ter você vai ter a segurança e qual é o potencial imunogênico. E aí você parte para os ensaios clínicos. Então, numa primeira fase, como eu disse para vocês, a gente vai testar a segurança da vacina. Então, realmente, a gente usa números mais reduzidos de pessoas, né? Então, esses clinical trials que têm saído, por exemplo, esse último que saiu, acho que com adenovírus, né? Contendo o gene para a codificação da proteína S, ele foi feito com cerca acho que de 200 pessoas, eu não tenho muita certeza, eu li tantos trabalhos que eu me perdi um pouco nos números. Mas, por exemplo, esse outro que foi com o vírus atenuado foi com 108 pessoas, então são números relativamente pequenos, então fica muito complicado da gente saber exatamente quais vão ser todos os efeitos adversos que podem vir da administração dessa vacina. A segunda fase seria a fase de você estabelecer a imunogenicidade. Então, às vezes, a vacina pode ser segura, mas você não tem uma resposta imune apropriada. E no caso, por exemplo, que eu andei lendo sobre alguns comentários sobre isso, é que você precisa atingir um limite de anticorpos neutralizantes. Quais seriam esses anticorpos neutralizantes? Parecem ser aqueles que vão ser voltados para a proteína spike, né, que é a proteína, como eu falei anteriormente, que vai se ligar ao receptor o ACE2, e isso vai impedir a entrada do vírus. Então, mas isso parece que também não é uma coisa tão simples, porque você teria que ter, parece que também as vacinas que estão, as vacinas que estão sendo feitas com aquela domínio, que é o domínio, porque a vacina Spike, se você olha a figura, você vai ter como se fossem diferentes partes dessa proteína. Então, você tem uma parte que é chamada de RDB, né, que é a região do domínio que se liga nesse ACE2, e justamente parece que aí é que os anticorpos neutralizantes eles devem agir. Então, você teria essa parte de você observar a imunogenicidade, se a vacina estaria, então, induzindo a produção desses anticorpos, né? E aí você tem, finalmente, a fase 3, que é quando você vai testar a eficácia, onde você tem realmente estudos multicêntricos, com muitas pessoas. E aí entra uma série de diferentes fatores, né? Que, como você apontou muito bem, também levam a estudos complexos, porque não é só essa vacina, principalmente, não é uma vacina que você vai dar, por exemplo, como você dá a vacina da polio, que você dá, geralmente, você vai dar nas crianças, como você dá a BCG, que você dá nas crianças com um mês de idade, onde você tem faixas etárias estabelecidas. Você tem aí, no caso, vacinas que vão ter que servir para várias faixas etárias e para diferentes grupos étnicos e também para diferentes pacientes com comorbidades, né? Como, por exemplo, diabetes, hipertensão, que nós temos visto que essas comorbidades parecem contribuir, inclusive, para a gravidade da doença. Então, todos esses parâmetros, eles têm que ser avaliados e eles têm que ser resolvidos, porque a vacina tem que servir, pelo menos, para uma grande parte da população. E aí eu também coloco um aspecto que eu acho que é importante, que também faz parte dessa preocupação quando a gente entra nessa fase, que são grupos étnicos, né? Às vezes, as diversidades genéticas entre as populações também são, às vezes, um problema para o desenvolvimento dessas vacinas, certo? É isso. Respondi? Sim, sim, ótimo. Ou tem mais alguma dúvida ou mais alguma coisa que eu deixei de responder aí? Não, tá Não, legal. foi muito bem respondido, né? Obrigada, então. Professora,
há muitas pessoas que pensam que em regiões com situações mais precárias, as pessoas estão expostas a mais agentes infecciosos e, consequentemente, o sistema imune delas desenvolveria uma resposta mais robusta contra o SARS-CoV-2. Como uma estudiosa da imunoparasitologia, o que você tem a nos dizer sobre isso? Olha, isso é uma caixa de surpresa, né? Quer dizer, você não sabe exatamente o que vai acontecer em co-infecções. Tem vários exemplos. Então, por exemplo, tem exemplos muito interessantes, inclusive quando você pensa na infecção por eumintos e você coloca o tema alergia. O que está muito bem demonstrado é que as pessoas, por exemplo, que têm a infecção por Schistosoma mansoni, né, nas áreas endêmicas, elas acabam tendo um tipo de resposta mais do tipo que nós chamamos TH2, né, onde você vai ter também produção de IL-4, IL-13, mas também com a indução de respostas regulatórias, principalmente produção de IL-10. Então, o que tem se observado é que essas pessoas, elas têm essas pessoas que se encontram nessas áreas endêmicas e acabam desenvolvendo esse tipo de resposta, elas têm uma diminuição de alergias, elas têm uma menor incidência e frequência de pessoas com asma, por exemplo. Tá? Então, existem estudos, né, que mostram, não só estudos aqui no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, que mostram que algumas proteínas do Schistosoma mansoni seriam proteínas importantes em termos de imunomodulação de uma resposta, o que é muito interessante quando a gente pensa em alergia. Mas hoje mesmo eu estava lendo um artigo um comentário, na verdade, que a gente não sabe o que acontece, por exemplo, numa infecção com euminto e uma infecção com SARS-CoV-2. Numa infecção com euminto, você tem um tipo de resposta, como eu acabei de falar, do tipo TH2. E quando você vê, por exemplo, a tempestade de citocinas que acontecem nos pacientes com SARS-CoV-2, você vai ter inúmeras citocinas, tanto interferon gama, interleucina 2, interleucina 1 beta, etc., que são citocinas, vamos dizer, mais relacionadas às citocinas pró-inflamatórias, mas você também vai ter citocinas mais pró-inflamatórias produzidas por TH1, ou que são induzidas por essa resposta do tipo TH1, mas você também tem essas citocinas IL-4 e IL-5. Então, você tem citocinas também do tipo TH2. Então, por exemplo, esse comentário que saiu hoje, eu vi isso hoje na Nature, eu falei, ainda bem que saiu, porque embasa um pouco mais essa minha resposta, você vê que não tem estudos. Então, por um lado, você pode achar que você vai ter determinadas proteínas que levam a IL-10 e que isso poderia induzir uma modulação dessa resposta inflamatória, mas, por outro lado, você também tem citocinas que, de alguma forma, contribuem, como IL-4, como IL-5. A gente tem que lembrar que a SARS-CoV-2 ela ocorre principalmente no pulmão, e se você tem um tipo de resposta TH2, você vai ter uma intensa eosinofilia. Então, se você tem essa intensa eosinofilia, provavelmente você vai agravar ainda mais esse quadro do SARS-CoV-2. Então, essa história de co-infecção é realmente extremamente interessante, que eu acho que era uma coisa que nós deveríamos, inclusive, buscar aqui no Brasil, porque nós temos inúmeras infecções, como doença de Chagas. Então, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Doença de Chagas, foi visto também que esse SARS-CoV-2, você tem alterações hematológicas extremamente importantes, né? Tanto assim que um dos protocolos que agora também estão sendo testados se refere à administração de anticoagulantes. Então, todas essas doenças que, de alguma forma, afetam esse quadro, elas podem ter consequências ainda piores para as pessoas contaminadas com SARS-CoV-2. Podem ser, além das comorbidades que nós já citamos aqui, nós já sabemos, como diabetes, hipertensão, pode ser que essas outras respostas contra esses outros parasitas ou micro-organismos, eles acabem complicando ainda mais esse quadro. Por outro lado, pode ser que também a gente tenha uma regulação dessa resposta inflamatória. O que a gente tem que pensar é que todas essas respostas, elas dependem muito de uma cinética. Então, por exemplo, o que tem sido observado é que as pessoas que estão contaminadas e que, por exemplo, produzem interferon do tipo 1
que é o interferon alfa, o interferon beta, que são capazes de levar a um estado citopático na célula, onde o vírus não consegue proliferar, parece que são as pessoas que acabam se transformando em pessoas assintomáticas, né? Ou pelo menos com sintomas mais leves ou moderados. No entanto, as pessoas que avançam, parece que elas têm um quadro imunitário inicial muito baixo e que acabam levando, então, numa tentativa de você acabar com a infecção, acabam produzindo essa tempestade de citocinas, e as pessoas que têm essas comorbidades, como diabetes, como hipertensão, elas já têm esse quadro de citocinas muito elevados, porque eles têm uma reação inflamatória sistêmica. Então, com isso, aumenta ainda mais essa tempestade. Então, o que de citocinas? Então, o que eu acho em relação a essas outras respostas é que a gente tem que estudar, mas eu acredito que alguns tipos de resposta podem, inclusive, agravar ainda mais o quadro da infecção por SARS-CoV-2. Vai depender da infecção. Eu também tenho muita curiosidade de saber, e que pode ser que no futuro próximo a gente saiba no Brasil, como é a co-infecção entre, por exemplo, o vírus do SARS-CoV-2 e a chikungunya, o SARS-CoV-2 e a dengue, que são coisas que nós estamos tendo um surto grande de chikungunya. Eu não sei aí em Minas Gerais, mas, por exemplo, aqui em Salvador, no Rio de Janeiro, eu conversei com um familiar meu que mora em Buenos Aires, ele falou que está tendo um surto de dengue terrível. Então, o que vai acontecer, né, com essas co-infecções? A gente não sabe. Professora, recentemente lemos um artigo de pesquisadoras da Universidade de Tel Aviv, publicado recentemente no JAMA, com um corte com pacientes de Israel que nasceram 3 anos antes e 3 anos depois de 1982, ano em que o governo israelense resolveu parar de vacinar com BCG a população do país. A conclusão dele não suporta a ideia de relação entre BCG melhorar o sistema imune e contribuir para a Covid. Entretanto, muitos estudiosos acreditam que a BCG pode sim ter uma influência positiva na evolução da doença, como uma forma de treinamento de resposta imune inata. Você poderia falar um pouco como que isso pode ocorrer? Falo, sim. Eu tive a oportunidade de ver um webinar com o Dr. Netea, né, que é um dos um pesquisador holandês e que é um dos fundadores, digamos assim, uma das primeiras pessoas que começaram a falar em treinamento da imunidade inata. E eu tive a possibilidade também de ler um artigo que ainda não saiu, né, que vai sair no PNAS, que foi escrito por uma amiga minha que trabalha lá no NIH. E é muito interessante, porque realmente o que eles têm observado, agora não só com o BCG, também já tem um artigo, acho que é no medRxiv, né, que ainda não foi revisto, mas está lá esperando, acho que para ser revisto e ser publicado, né, porque o medRxiv a gente mostra o artigo antes mesmo dele ser publicado, é um pré-print. Eles mostram que também a vacina de MMR, né, que é sarampo, cachumba e rubéola, também parece ter um efeito semelhante ao do BCG. Então, o que eles colocam é que essa vacinação com o BCG, ele faz um treinamento das células imunes. O que a gente pensa da resposta imunológica, né, que a gente ensina, inclusive, mas esses conceitos estão mudando, eu acho que isso que é uma das coisas interessantes na imunologia, é que, na verdade, você tem a resposta imune inata e você tem a resposta imune adaptativa, e a grande diferença entre esses dois tipos de resposta é que você vai ter a memória imunológica na resposta imune adaptativa, né, e aí também a necessidade da vacina atingir as células que cuidam dessa parte da imunidade, principalmente os linfócitos T e os linfócitos B, né, que vão levar os linfócitos B que vão produzir anticorpos, os linfócitos T que vão contribuir para essa produção de anticorpos via linfócitos T de CD4, mas em relação ainda à imunidade contra o vírus, nós também temos os linfócitos TCD8. E você tem essa parte da imunidade inata, que são representados por uma série de células, macrófagos, monócitos, células dendríticas, células NK, e que são células que atuam, e também por uma série de receptores, né? E ultimamente tem sido descrito inúmeros receptores da imunidade inata, desde os Toll-like receptors até as plataformas, os NALPs, né? As plataformas inflamossomas, enfim, nós temos receptores inatos para vírus, como
o Higg, que são sensores citoplasmáticos, enfim, nós temos uma série, esses são alguns exemplos que eu estou mostrando para vocês, que eu estou falando aqui para vocês, mas tem muitos desses receptores presentes. Então, o que se imagina é que essa resposta imuninata, ela age rapidamente, né, após a introdução de um patógeno, por exemplo, e que isso levaria a uma resposta inflamatória, basicamente, mas que, de alguma forma, ele restringe, digamos assim, aquele patógeno, e o que permite também a aquisição da resposta imune adaptativa. Então, o que eles têm visto, na verdade, é que quando se dá, isso foi visto tanto in vitro quanto in vivo, e também foi visto tanto em modelos animais como em humanos, que quando você dá, por exemplo, a BCG, você tem como se fosse um treinamento dessas células, mas não são somente células circulantes, esse treinamento vai acontecer nas células hematopoéticas. Então, você vai ter uma mudança epigenética, tá certo? Quer dizer, são mudanças que ocorrem após a tradução, e essas mudanças epigenéticas fazem com que essas células elas tenham uma resposta imune, digamos, mais eficiente no sentido de produção de citocinas ou mesmo da apresentação de antígenos. Então, isso permitiria uma resposta muito mais rápida contra, por exemplo, o vírus, o SARS-CoV-2. Então, eles observaram, e existem já vários trabalhos sobre isso, né, e algumas revisões, que mostram que quando você tem, eles fizeram inclusive com humanos, quando você imuniza essas pessoas com BCG, então elas teriam então essas células hematopoéticas, elas sofreriam esses arranjos, essas modificações epigenéticas, que levam a uma mudança do metabolismo dessas células, que já foi provado, por exemplo, os macrófagos levam a uma maior produção do malevolato, que, por sua vez, interage com determinados receptores, que faz com que essa célula produza mais citocinas, e com isso você teria uma resposta imuninata mais efetiva. Tanto isso, Então, isso seria uma ideia de, enquanto você não tem vacina, você poderia tratar essas pessoas, né? A gente poderia vacinar as pessoas com BCG, porque a BCG estaria dando essa imunidade inata. Então, você tem um esquema onde mostra que se essa imunidade inata, no início da infecção, que ela encontra o vírus, ela produz uma quantidade grande de citocinas iniciais, né, bem iniciais, que podem levar a uma eliminação do vírus, e isso permitiria uma resposta imune adaptativa, e essa pessoa ela ficaria, pelo menos ela não teria sintomas. Isso também, gente, é um dado assim, bem interessante que a gente tem sobre quando a gente pensa em vacina. Lógico que a gente pensa numa proteção, numa imunidade estéril, mas a gente pode também pensar numa vacina em termos de uma diminuição dos sintomas, né? Quer dizer, mesmo que você fique infectado, você não tenha sintomas graves. E, quem sabe, você possa até adquirir a imunidade. Então, isso são duas formas da gente pensar. Não só que a gente não contrai o vírus ou elimine rapidamente aquele vírus, ou que, pelo menos, a gente tenha uma mitigação dos sintomas graves. Então, o caso da BCG é que poderia ser, ou também agora, como foi visto, nas vacinas o MMR, né, que é o sarampo, tudo em inglês, né? Measles, mumps e rubéola, você teria, né, que é sarampo, cachumba e rubéola, você teria uma diminuição, você teria o treinamento dessas células imunes, e com isso você teria uma resposta imune inicial extremamente eficiente que poderia eliminar. Por outro lado, se essas células da resposta imune inata, principalmente macrófagos, eles não conseguem debelar, ou mesmo células dendríticas, eles não conseguem debelar o vírus no início, o que vai acontecer? Esse vírus acaba proliferando, acaba, então, levando a uma resposta inflamatória, que a professora Ana falou muito bem sobre isso na sua entrevista, né? Ela acaba levando uma resposta inflamatória exacerbada e você acaba tendo uns sintomas. Então, o que está acontecendo é que, por exemplo, agora existem consórcios que vão ser feitos, já tem um
que eu vi no webinar, que eles mostram que eles vão pegar, acho que 6 mil pessoas na Austrália e 4 mil na Holanda, e vão vacinar com BCG e ver o que vai acontecer, se aí você tem uma diminuição. Um outro estudo interessante, que é esse dessa amiga minha que eu citei, eles fizeram várias comparações com diferentes países, e eu acho que o país que mais chama atenção é a Alemanha, porque durante a Guerra Fria, que você tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, na Alemanha Oriental, a BCG ela foi obrigatória a vacinação, enquanto que na Alemanha Ocidental não foi. Existem países também que não foram, como França, Itália, Espanha, né? O próprio Estados Unidos, ele não tem vacinação contra a BCG. Tanto é assim que nos Estados Unidos o diagnóstico de tuberculose é feito através do PPD, né? Se você é positivo é porque você está com tuberculose, porque não tem a vacinação. Então, o que eles observaram é que nesses países, principalmente na Alemanha, o que se observou foi uma menor incidência de casos graves do SARS-CoV-2 na Alemanha Oriental, porque você tinha vacinação por BCG, e é um número realmente significante. Então, eu acho que essa história é muito interessante, né? Porque você pode aplicar, se resultar alguma coisa que realmente seja significante, que a gente possa, de alguma forma, utilizar, é muito importante, não só para essa pandemia, como outras que podem vir, né? Porque a gente tem que pensar que isso foi o primeiro exemplo, a gente espera que não se repita, mas pode acontecer, né? Porque nós temos a destruição da terra, né? Dos recursos naturais, cada vez mais a gente tem esse contato com os animais silvestres, então vocês veem que esses vírus vão se adaptando cada vez mais. Então, pode ser esse treinamento da imunidade inata, pode ser uma coisa extremamente interessante para também um futuro, né? Então, a gente aí está agora aguardando esses clinical trials, e não é só esse da Austrália e da Holanda, tem outros também que estão sendo realizados, onde não seria uma vacina definitiva, mas seria uma forma, sim, de você atenuar novamente, como eu falei no início, a infecção mais grave. Legal. Não, muito bacana. É muito interessante esses trabalhos. Assim, você começa a ver e você fala, mas não é ficção, é verdade mesmo, e é muito, muito, muito legal. Agora, em relação às produções em larga escala dessas vacinas e medicamentos, você acredita que o Brasil tem condições de replicar e produzir todo tipo de vacina e fármaco que está em estudo? Ou teria algum tipo específico que seria mais aplicável à nossa indústria farmacêutica? Olha só, quem produz vacina no Brasil, basicamente, em termos públicos, é Fiocruz, Instituto Butantan e alguns outros institutos de pesquisa. Eu li uma entrevista da Anísia Trindade, né, que é a nossa presidente, que é a presidente da Fiocruz, e ela afirma lá que nós temos as condições de produzir as vacinas que sejam testadas. É claro que vai exigir, eu acho que essa produção de vacinas vai exigir um esforço global. A gente não pode pensar somente em algumas regiões, e eu acho que isso é a grande preocupação que a gente observa. Então, tanto é assim que foi lançado aquele programa do NIH, que é tipo um consórcio, que é o ACTIV, né, que são as ações voltadas tanto para tratamento como para vacinas. E uma das coisas que têm sido colocadas nesse sentido são as várias plataformas. Então, se a gente pensa que globalmente as pessoas devem ser imunizadas, devem ser vacinadas, a gente não pode pensar em uma única plataforma. Então, a gente não pode pensar que só a vacina de RNA ou só a vacina inativada. A gente tem que pensar em inúmeras plataformas e que isso, de alguma forma, possa ser difundido em termos mundiais. Por essa entrevista, eu não sei te dizer exatamente toda a capacidade de todas as indústrias que nós temos, né? Nós temos poucas, inclusive, porque a maior parte, na verdade, nós temos a importação da tecnologia, mas eu acho, sim, que nós temos condições de uma rápida adaptação, e eu acho que, nesse sentido, a gente realmente merece muitas congratulações, porque a gente tem essa capacidade de adaptação muito grande. O que vai faltar, ou o que vai ser essencial para a gente produzir, vai ser os investimentos, serão os investimentos, né? Eu fiquei até
eu me lembro que em conversas com vários amigos, inclusive com a Aninha, a gente conversava sobre isso. Quer dizer, a gente está conseguindo fazer tanta coisa, mesmo com todos os investimentos que foram cortados ao longo desses anos para pesquisa, que se a gente tem um pouco mais, a gente consegue fazer muita coisa, né? Então, eu acredito que nós vamos ter uma capacidade, sim, de produção. Eu não posso te dizer se vão ser todas as plataformas, mas uma boa parte das plataformas, isso já existe, né? Então, por exemplo, as vacinas que são produzidas pela Fiocruz são basicamente vacinas de vírus atenuado, ou mesmo de subunidades, que também que já existe essa plataforma montada. Então, a adaptação para uma nova plataforma, desde que haja investimentos adequados, eu acho sim que é possível, né? Tanto para a parte de tratamento, né, que isso nós fizemos muito bem também na epidemia do HIV, né, onde foi quebrada a patente e foram produzidos os medicamentos para o HIV, que permitiu, inclusive, a distribuição pela rede pública. Então, eu acredito que sim, quero acreditar que sim, que a gente tem a capacidade, como eu te disse, eu não sei se para todas as plataformas que agora se apresentam, mas pelo menos para alguma delas e que afortunadamente sejam vacinas que sejam eficientes, pelo menos do ponto de vista de diminuição de sintomas, onde você tenha uma diminuição, né, no colapso do sistema de saúde, que é o grande problema que a gente passa atualmente, né? A gente tem que ficar em casa, porque as pessoas ainda não, a grande maioria, né, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, não perceberam que é isso que vai... Não é o problema a infecção é um problema, mas o problema é você realmente estressar o sistema de saúde. Uhum. Legal. Cláudia, alguns pesquisadores, eles afirmam que essa intensa propaganda e promessa no desenvolvimento de vacina, em pouco mais de um ano, poderia desviar tipo um foco dos investimentos em outras alternativas mais tangíveis, para uma emergência que igual a gente está vivendo, né? Como as terapias farmacológicas, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que, lógico, a corrida à vacina está sendo muito grande, porque, como eu disse anteriormente, eu acho que é a nossa esperança para a gente poder voltar a uma certa normalidade, né? Porque eu não consigo enxergar a gente fazendo viagens de 24 horas dentro de um avião fechado, sem saber quem está ou não está contaminado, né? Mesmo usando máscaras, etc. Então, isso, por exemplo, é só um exemplo que eu estou te dando, mas eu estou falando do dia a dia. Acho que a gente realmente vai ter que nós vamos passar por várias adaptações até ter a vacina que seja eficiente, ou mais de uma vacina que seja eficiente, como nós já discutimos aqui. Sem dúvida que a vacina vai ser tão procurada e tão desejada, porque eu acho que realmente é a volta da normalidade. Mas eu acho que essa parte de tratamento ela está sendo intensamente realizada agora, no meio da pandemia. Nós estamos mais ou menos num negócio que a gente tem que aprender a trocar o pneu com o carro andando, né? Quer dizer, o carro vai andar e, enquanto isso, a gente está trocando pneu e está vendo como é que a gente consegue consertar as coisas. Então, eu acho que existem vários clinical trials, né? Vários ensaios clínicos com diferentes drogas e com recolocação, inclusive, de fármacos, que eu acho que é interessante, que serviram para outros vírus, então também podem ser eficientes para o SARS-CoV-2. E essa plataforma que eu disse para vocês, o Active, é uma plataforma que é tanto para vacinas como para tratamento. Então, eu acho que existe uma busca intensa, né? Tanto é assim que teve essa história toda da cloroquina, hidroxicloroquina, etc., até que agora foi suspenso pela OMS, apesar que no nosso país ainda não, inclusive protocolo, mas eu acho que existe realmente uma intensa pesquisa nesse sentido, principalmente da recolocação de fármacos, né? Então, a gente está vendo, e esse consórcio, que é um dos muitos que já existem, eu acho que procura também essa tecnologia intensa para você poder ter essa diminuição também, né, como eu disse, no sistema de saúde, porque daí você pelo menos consegue tirar a pessoa do estado mais grave, que ela utilize a UTI por menos tempo, tudo isso de alguma forma contribui
para uma melhor assistência. Então, eu acho que são só tempos diferentes. Eu acho que a procura da vacina é porque a gente precisa dessa vacina num futuro próximo, e a procura do tratamento é porque a gente precisa dele agora, porque a gente precisa salvar as pessoas que estão doentes já, né? Então, eu acho que vai mais ou menos nessa direção. Ótimo. Agora, Cláudia, normalmente, quando falamos Fiocruz, lembramos das vacinas, mas sabemos que é uma das instituições de destaque em ciência, tecnologia e saúde na América Latina. Tem outras ações em pesquisa, Programa de Autossuficiência Nacional de Fármacos e Tecnologia. Fale um pouco das pesquisas e iniciativas mais importantes que estão em desenvolvimento no momento, por favor. Olha, a Fiocruz ela tem investido em várias áreas, quer dizer, antes da SARS-CoV-2, nós tínhamos um mundo de pessoas trabalhando em diferentes linhas, né? Desde essa linha de parasitologia, mais virologia. Nós temos muito também de vigilância, vigilância sanitária. Então, nós temos várias linhas diferentes. Agora, a Fiocruz, desde que há algum tempo já, ela tem investido muito em áreas de inovação. Então, nós temos todo um programa também de Inova. O nome do programa é Inova. E nesse Inova, nós temos tanto os editais, que são mais voltados para a área de produtos inovadores, então produtos que já foram, de alguma forma, desenvolvidos ou passaram pelos testes pré-clínicos. Nós temos o edital de ideias inovadoras, então ideias que ainda estão incipientes, digamos assim, estão no momento anterior ao produto. E nós temos também os editais de geração de conhecimento. Então, são ideias só para você gerar conhecimento, para você poder, a partir daí, ter uma ideia inovadora ou um produto inovador. Então, a Fiocruz tem investido muito nisso. E na SARS-CoV-2, né, ela também lançou um edital nesse sentido, já tem o resultado de um deles, e eu acho que ela tem investido muito prontamente. Eu acho que a Fiocruz, esse ano, ela faz 120 anos, né, e tinha várias programações que já estavam agendadas para a comemoração de 120 anos, e aí a gente se viu na pandemia, parece ser até uma coisa meia, assim, como se diz, não diria sobrenatural, mas parece uma coincidência muito grande, né, que a Fiocruz apareceu justamente quando nós tivemos uma pandemia inicial, e agora, novamente, a gente está comemorando 120 anos no meio dessa loucura toda que a gente vive. Então, eu acho que ela tem várias frentes tecnológicas, ela tem várias plataformas tecnológicas, proteômicas, genômicas, microscópios avançadíssimos. Então, eu acho que ela é um centro de recursos extremamente importante, e, como eu disse, além de toda essa parte de assistência, né, porque existem o Instituto Nacional de Infecções, existe a Escola Nacional de Saúde Pública, você tem que chama IFF, que é um nome que também é para atendimento das mulheres. Enfim, você tem uma estrutura de atendimento enorme. Aqui na Bahia, a gente tem agora, nós estamos ligados à parte de pesquisa, basicamente. Nós também temos cursos de pós-graduação. Atualmente, nós temos 3 cursos de pós-graduação. Um curso de pós-graduação é da Universidade Federal da Bahia, mas em ampla associação com a Fiocruz, que é a pós-graduação da patologia, patologia experimental e humana. Nós temos o curso de biotecnologia e medicina investigativa, que é da Fiocruz, e nós temos agora um curso que foi este ano que nós começamos, que é um curso não é stricto sensu, é lacto sensu, mas é um curso voltado mais para a parte de médicos, e que clínica, como é que chama? Clínica, esqueci o nome, PGPCT, de clínica médica e translacional. Então, eu acho que esses são os 3 cursos. Esse último curso da pós-graduação eu preciso averiguar. Mas é um curso mais voltado para essa parte clínica e para médicos, enfermeiros, enfim, para a área de saúde, mas mais voltado, que não é um stricto sensu, é um lato sensu.
Então, eu acho que, e isso eu estou dizendo da Fiocruz da Bahia, mas você tem inúmeros cursos de pós-graduação também em outras regiões, não só no Rio de Janeiro, como em Minas Gerais, aí, né? O René Rachu, nós temos em Pernambuco a Geo Magalhães, nós temos agora em Mato Grosso do Sul, nós temos em Brasília. Então, a Fiocruz está espalhada, estamos em Manaus, a Fiocruz, o Marcos Lessa é um dos pesquisadores de Manaus, que foi responsável, inclusive, por um dos ensaios clínicos com a hidroxicloroquina, né? E a Fiocruz também está participando do Solidarity, né? Que é aquele grupo montado pela OMS para avaliação também de ensaios clínicos com drogas. Então, eu acho que a Fiocruz tem um papel fundamental nessa pandemia, não só a Fiocruz, acho que outros também, outros institutos de pesquisa, o Instituto Butantan, por exemplo, em São Paulo, na produção de medicamentos e também na produção de vacinas, principalmente. Legal. É isso. Ótimo. A nossa última pergunta, na verdade, é que nós queremos saber qual que é, na sua opinião, o legado dessa pandemia para a imunologia de modo geral. Bom, infelizmente a gente teve uma pandemia, né, para ter esse legado. Eu acho que o legado para a imunologia é que a gente está descobrindo como a gente consegue, não só com a tecnologia, mas também com as ideias, a gente consegue avançar muito rapidamente no conhecimento. Eu estava lendo agora que de janeiro para cá, no PubMed, existem 20 mil papers publicados sobre o SARS-CoV-2 e que a cada 20 dias o número de publicações vai dobrando. Né? Então, você imagina o volume de trabalho e de conhecimento que foi gerado com o SARS-CoV-2 nas mais diferentes áreas. Né? Da imunologia, nós falamos, mas tanto em termos de clínicos, né? Que ninguém nunca tinha visto uma pneumonia como é vista no SARS-CoV-2 e como é rápido, né? A evolução. Em termos de virologia, a própria proliferação do vírus, ele foge um pouco dos padrões que nós temos, né? Eu acho que vocês devem ter visto aquele artigo que saiu no El País, aquelas 12 letras que são responsáveis pela ativação da furina, que é essencial para a entrada do vírus. Nós avançamos muito na parte de respostas imunes, do ponto de vista de se é uma resposta adaptativa, essa resposta inata, o treinamento da imunidade inata, quão importante ele pode ser ao vivo, né? Nós estamos vendo essas coisas acontecerem. E eu acho que uma coisa que me chama a atenção, além do conhecimento, que eu acho que é extremamente importante, mas tem sido a formação de grupos, né? As pessoas, elas estão, e isso de uma forma geral, eu acho que não só na ciência, mas eu acho que as pessoas estão ficando mais solidárias, né? Por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, e na ciência não podia ser diferente, na imunologia não podia ser diferente. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem a aproximação de grupos justamente na tentativa de entendimento. Né? Não é mais, eu vou publicar, eu vou deixar de publicar, eu vou correr na frente. Não, é a tentativa da gente conhecer o nosso inimigo comum, agora está na moda a gente falar isso, mas o nosso inimigo, né, na tentativa da gente realmente ter respostas rápidas e efetivas contra o vírus e que permitam que a gente, de alguma forma, volte à normalidade. Vai demorar, mas vai passar, a gente sabe que vai passar. Mas a gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter essa consciência da possibilidade desse avanço. Eu fiquei realmente impressionada com a quantidade de coisas que a gente tem de novidades e de, mesmo em termos tecnológicos, né, de coisas que avançaram muito em termos de conhecimento e, lógico, isso também vai servir de base para a gente ter outros patógenos ou outras respostas, né, que eu acho que são extremamente interessantes. Então, eu vejo assim, eu não queria que o legado tivesse sido por causa de uma pandemia e onde morreram milhares de pessoas, né? Quer dizer, a gente tenta atualizar os números, mas é quase que impossível. E, infelizmente, agora nós somos meio que o epicentro do mundo, porque é onde nós temos o maior número de casos, só atrás dos Estados Unidos. E essa pandemia, infelizmente, também, principalmente no nosso país, expôs as mazelas sociais, as diferenças sociais que nós temos. Sem dúvida que está morrendo muito mais gente com condições socioeconômicas
muito mais baixas, né? Quando a pandemia chega nas comunidades, nós temos um estrago muito maior. Então, eu acho que tudo isso é muito, muito, muito triste. E a gente vai se lembrar disso sempre, né? Vai ser realmente uma marca em nossas vidas. Mas eu acho que o avanço tecnológico e essa junção de forças no sentido da gente tentar entender melhor todo o comportamento do vírus e todas as suas consequências, eu acho que isso é importantíssimo. E eu espero que isso ocorra em outras ocasiões e não somente agora. Gostaríamos de agradecer a disponibilidade da Cláudia em participar dessa entrevista, contribuindo para o conteúdo da Imunoliga. Reconhecemos o mérito que é a disseminação de informações confiáveis no momento de crise como que estamos passando. Também gostaríamos de convidar a todos para curtir a nossa página do Facebook e no Instagram e assistir às próximas entrevistas aqui no canal.